Boa noite a todos. Hoje teremos a live comemorativa sobre os 52 anos do Grupo Espírita Amor e Luz de Maria Madalena. Para a gente começar a live, pedimos agora ao nosso irmão Leandro para que faça a ambientação com a sua linda música. Boa noite, Leandro. Seja bem-vindo, meu amigo. Boa noite a todos. Que Deus possa estar nos abençoando e os nossos amigos espirituais possam estar emanando energias positivas a partir deste momento. Vamos lá. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Agradecemos, Senhor, Senhor, estes momentos de paz. Nós te sentimos aqui, aqui, em vibrações fraternais. Na estrada da vida, conduz-nos ao bem, na alegria e na dor. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. Seja o amor nossa bandeira de luz, amado Mestre Jesus. É com muita alegria que nós estamos aqui, né, participando dessa comemoração do Grupo Espírita Maria Madalena, e nós vamos fazer aqui a divulgação, conforme o Celso nos pediu, né, para que nós apresentássemos a divulgação das nossas atividades, né, que estamos fazendo em conjunto. Então, eu vou compartilhar para vocês aqui. Está aparecendo para vocês aí? Agora sim. Tá aparecendo, sim. Então, aqui a gente está divulgando aqui também a nossa Rádio Rio de Janeiro, né, 1400 AM, que vem divulgando as nossas atividades. Inclusive, hoje, no programa Manhã na Rio e na Mulher Brasileira, anunciaram a live do Grupo Espírita Amor e Luz Maria Madalena, comemorando os 52 anos. Então, nós aqui até trazemos a homenagem ao Gerson Simões Monteiro, né, que já desencarnou. Tem também a Ivone, tem o Aloysio Guidino, e aqui embaixo nós temos o Djalma,
que ele, quando a gente sempre no A Caminho da Luz fazia também aqui um banner da Rádio de Janeiro, todas as nossas palestras, e aí quando você entrar lá nas palestras que está lá no nosso canal, vai ver a rádio sendo anunciada. E aqui tem as várias contas, né? Quem quiser fazer colaboração, né, com a campanha do Clube da Fraternidade, pode fazer via boleto, fazendo o cadastro lá no Clube da Fraternidade, ou pode fazer direto pelo banco, né? Então tem o Banco do Brasil, tem o Bradesco, tem o Itaú, tem o Santander e tem a Caixa. Então, quem puder colaborar com a rádio, é só fazer o depósito nessas contas. E aqui os nossos estudos, que estamos acontecendo toda semana. Às segundas-feiras, nós estamos fazendo um estudo com obras póstumas, através da plataforma Meet, das 19h30 às 21h15. Então, quem quiser participar, é só entrar em contato com alguém ou do A Caminho da Luz ou do Maria Madalena, e para saber como é que faz para receber o link da reunião. Às terças-feiras, nós estamos realizando, junto com o Grupo Espírita Amor e Luz Maria Madalena, através da plataforma Zoom, o estudo do livro Reuniões Mediúnicas, das 20 às 21h30. Então, toda terça-feira, também o mesmo esquema. Quem desejar participar da reunião é só entrar em contato com alguém do A Caminho da Luz ou do Grupo Espírita Amor e Luz Maria Madalena e saber como é que recebe o link. E o A Caminho da Luz está iniciando já há algumas semanas uma reunião presencial às quintas-feiras, 9h da manhã, com o estudo do Livro dos Espíritos. Toda quinta-feira, de 9 às 10h30, tem o estudo do Livro dos Espíritos. O endereço do A Caminho da Luz é Rua Juruceu 164, Colégio, próximo do metrô de Colégio. E às quintas-feiras, à tarde, nós temos, através da plataforma Meet, o livro Amor, Imbatível Amor, da série psicológica da Joana, das 17h30 às 19h. No mesmo esquema. Quem desejar, a reunião é aberta, é só entrar em contato com alguém para receber o link, né? E fazer parte do grupo do WhatsApp. Às sextas-feiras, o A Caminho da Luz está realizando as lives, toda sexta, né? Lives interativas, das 19h50 até as 21h15. Então, o tema da sexta-feira agora vai ser a contribuição de Kardec para o pensamento humano, com a expositora Cristiana Drux, que é lá da área de comunicação do Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Então, todos estão convidados para essa live. E vamos só anunciar aqui a outra, no dia 30, e já em preparação para o dia de finados, né? Vai ser o tema Educação para a Morte, com a expositora Yasmin Madeira, da TV Nova Luz. Essa live será transmitida pelo A Caminho da Luz, possivelmente também pelo o Grupo Espírita Amor e Luz Maria Madalena, e vai ser transmitida também pela TV Nova Luz. Então, vão ter 3 transmissões dessa live aqui no dia 30. Então, são essa a divulgação que nós estamos realizando aqui. Então, vou passar aí a palavra ao nosso amigo Celso para ele dar continuidade. E parabenizo a todos aí do Grupo Maria Madalena por mais esse aniversário. Eu queria que a gente iniciasse. Eu vou tentar fazer uma apresentação, compartilhar aqui agora uma página para a gente poder iniciar. É uma página que fala muito sobre trabalho, sobre trabalhador e tal. Nesse momento, assim, muito importante para a gente, muito festivo, mas também de muita reflexão e de muito agradecimento, né? O Sérgio, hoje, nosso presidente, colocou no nosso grupo de WhatsApp uma mensagem muito legal sobre toda mais ou menos a história do grupo, e emocionou muita gente, tudo mais, a mim também, fiquei lembrando lá dessa época. Então, é um momento de muita gratidão. Então, eu vou tentar aqui fazer a apresentação. Então, essa aqui é a nossa página. O nome da mensagem é Oportunidade. Está dando para todo mundo ver aí?
Tiver todo Sim, mundo... tá sim, Celso. Tá sim. Tá, então vamos lá. É uma página que é assinada por Emmanuel. A oportunidade. Disse-lhe Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. João 7:6. O mau trabalhador está sempre queixoso. Quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão, lamenta a chuva. Não tolera o calor. Amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações. Planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza. Aproveita-lhe as lições. Tem bom ânimo. Encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos aguardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje. É o ensejo bendito de servir, em nome do Senhor, aqui e agora. Muito obrigado a todos. Então, agora, vamos fazer uma prece para nós darmos por iniciada a nossa reunião. Nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, nosso Pai, a Jesus, nosso querido Mestre, e já iniciar essa prece, essa vibração, com um sentimento de gratidão. Gratidão por tudo que temos tido até agora em nossas vidas. Gratidão pelas nossas vidas, gratidão pela oportunidade de estarmos aqui vivos, de estarmos aproveitando esse momento a fim de atendermos a busca maior, o sentido da nossa vida, da nossa criação, que é a nossa evolução. Por todo o apoio que toda a espiritualidade nos tem dado. Queremos agradecer pela felicidade de termos encontrado essa casa e há 52 anos relutando e vem da melhor forma possível, divulgando essa doutrina maravilhosa, legado dos espíritos da tua seara, mestre. Muito obrigado por tudo. Obrigado a todos aqueles que estão nesse momento, porque é uma festa maravilhosa, uma festa de agradecimento. Na terra, na matéria, mas também na vida espiritual. Por todos aqueles que participaram e continuam participando dessa mesma caminhada, na caminhada junto ao Grupo Espírita Amor de Luz e Maria Madalena, fazendo de lá mais uma casa a serviço de Jesus. Muito obrigado, mestre querido. Em vosso nome, em nome de todos os trabalhadores e mentores da Casa de Maria Madalena e do Centro Espírita Caminho da Luz, e da União Espírita Humberto de Campos, eu tenho certeza que também estão aqui participando conosco, vibrando em contentamento, nós damos por iniciada a nossa reunião dessa noite. Muito obrigado. Graças a Deus. Bom, e assim, meus irmãos, sem mais delongas, nós vamos passar aqui a palavra para o nosso irmão Jonatas,
vem trazendo aqui uma mensagem para a gente, a mensagem dessa noite é: examinemos a nós mesmos, quer dizer, o nosso momento é de festa e de reflexão, né? de uma avaliação. Então, o Jonatas trouxe aqui esse tema para a gente, e eu vou passar para ele a palavra. Jonatas, muito obrigado mais uma vez, seja bem-vindo, e fique à vontade, a palavra é sua. Muito obrigado ao Gerson, agradeço também a todos os companheiros do GEALME, né? E também do A Caminho da Luz. E uma boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja conosco. Primeiro, a gente agradece a oportunidade, como já vim falando, e parabenizamos também, né, a Casa de Maria Madalena por completar mais um ano, né, de existência, mais um ano de fundação, chegando a 92 anos de trabalho. Então, nós parabenizamos a todos os companheiros encarnados e desencarnados, a todos aqueles que participaram de todo o processo de fundação da casa, né, todo o trabalho da espiritualidade, que bem sabemos, nenhuma casa religiosa ela é estabelecida num determinado lugar em que ela não precisa estar, e né, para atrair aqueles que estão no entorno. Então, parabéns à casa. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Na verdade, o palestrante que vocês tinham convidado não pôde vir, e aí ele, o expositor, ele não pôde vir, e ele pediu para que eu, um falador ou conversador, o cobrisse. Então, nesse clima de festa, terão também a oportunidade de vocês a caridade, a paciência, né? E ler algumas palavras do amigo que vos fala. E como o próprio Celso mencionou, né, o tema da minha explanação é examinemos a nós mesmos. E aí, enquanto ele falava, eu vim pensando, Jonatas, você vai trazer um tema de reflexão, mas é uma festa, é um evento, mas eu acho que é válido, né? Porque sempre é importante refletirmos, sempre é importante avaliarmos, atentos a tudo, atentos a todos. E o que me levou a pensar nesse tema, na verdade, um tema recorrente, porque numa oportunidade lá no Humberto de Campos, eu vinha falar e eu desenvolvi, né, esse tema porque ele tem muita relação com o momento que nós vivemos. Não é hoje, dia 20 de julho de 2020, simplesmente não. Há mais de 6 meses, nós vivemos uma pandemia, né? Nós vivemos um momento que, sinceramente, para mim e para algumas gente, nós nunca vivemos. Quando é que imaginaríamos que não só o Rio de Janeiro, o Brasil, mas todo o mundo estaria vivenciando experimentando essa vivência, essa experiência da pandemia do coronavírus, Covid, que ao longo de todo esse tempo vem atingindo muitas pessoas, muitos companheiros, fazendo com que espíritos retornem ao mundo espiritual, né? Espíritos encarnados, espiritual, muitos fiquem doentes. Tamanha força com a qual nos abateu. E o que me trouxe a pensar nesse tema é que precisamos rever alguns conceitos, precisamos avaliar algumas coisas, precisamos avaliar, ou melhor, examinar nós mesmos. Precisamos olhar dentro de nós mesmos e, como nada é por acaso, como a própria preparação trazida pelo Celso, de alguma forma perceber a oportunidade que temos de estar vivendo este momento, né? Porque, no final das contas, no início da pandemia, com a questão do isolamento social, nós tivemos que mudar a nossa rotina. Quando eu digo nós, não somos só nós aqui conversando nessa transmissão, o mundo inteiro, cada um em seu tempo, cada um, alguns levando um pouco mais a sério, outros não, mas de uma forma geral, nós precisamos nos isolar, nós tivemos que nos isolar junto dos nossos familiares, saindo de algumas rotinas, de alguns hábitos que nós tínhamos, para
estar mais protegidos, para nos cuidar e cuidarmos uns dos outros. Afinal, dentro das leis de Deus, existe a lei de sociedade, e nós sabemos que para nos caminhar, nós precisamos cuidar uns dos outros, né? E foi esse momento de isolamento, de ter tolhido o nosso acesso, né? De certa forma, limitado o nosso acesso a algumas práticas, que a gente acaba se aproximando um pouco mais dos nossos, que a gente começa a perceber um pouco mais aqueles que pertencem à mesma família, vivem dentro de uma mesma casa, mas que pela rotina, pela correria do dia a dia, pelas atividades, sempre estão ali próximos. E mais importante, esse momento de isolamento, muitas das vezes, tanto acompanhado quanto sozinho, porque também existem aqueles que moram sozinhos, né? A gente sabe, a gente vê no início da pandemia, no início do isolamento, as matérias saindo, e lá se foram meses, afinal de contas começou em março, nós já estamos em outubro, algumas consequências desse isolamento, alguns reflexos, algumas percepções, algumas mudanças de percepção também, e principalmente o fato de nós termos que lidar mesmo, de começar a entender ou perceber, dar um pouco mais de atenção ao indivíduo que nós somos, né? A forma como a gente lida com as pessoas, na forma como a gente interage com as pessoas, nossos familiares. A gente acabou introspectando um pouco dentro da gente. E aí, por isso surgiu essa ideia, esse movimento, esse tentar entender esse momento em que nós vivemos e como lidar com, inclusive, como a gente mesmo nesse momento que a gente está vivendo. Aqui uma lembrança de uma conversa que eu tive com um companheiro, João Aparecido. Nós, de vez em quando, realizamos reuniões no Humberto de Campos, e tivemos agora, na última sexta-feira, uma palestra de um companheiro chamado João Aparecido, lá do Lar de Tereza, em Copacabana. Ele também é colaborador da Rádio Rio de Janeiro, e ele veio falando sobre a ocupação e missão dos espíritos. Eu lembro que foi uma belíssima palestra, e ao reunião, nós conversamos minutos com ele, né? Nós conversamos com ele alguns minutos, eu e ele, e no final das contas, ele comentava a respeito de que, ele até falou isso, vocês podem estranhar o que eu vou dizer agora, mas esta pandemia, fora, né, os problemas que a gente entende no contexto da saúde, dos desencarnes, dos problemas familiares, né, em algumas situações, mas como espírito imortal, essa pandemia veio para nos trazer algumas lições, né? A questão, uma maior percepção de viver em sociedade, a questão da solidariedade, mas ele falou no contexto espírita, do tipo, na percepção dele, nós espíritas somos um pouco mais tímidos, nós somos um pouco mais... Na realidade, ele chamava a atenção que, diferente de outros, não me levam mal, mas diferente de alguns praticantes, de alguns credos religiosos, não é tão comum irmos às praças públicas e pregarmos e tentarmos arrebanhar o maior número de pessoas. A gente sabe que a doutrina espírita é uma democrática, e está aí para quem quiser, as obras estão aí, está tudo na internet. Hoje a gente vê novela que fala sobre temáticas, se não espíritas e espiritualistas, mas no que diz respeito, no que tange ao estudo sistematizado, ao estudo doutrinário dentro da casa, muitas das casas acabam ficando fechadas num determinado grupo. E aí finaliza que, com a questão do isolamento social e a necessidade ou o desejo de nós nos reunirmos para estudarmos, não tivemos de ceder às tecnologias, às mídias digitais que, algum tempo atrás, a gente talvez não utilizasse, ou não utilizasse com tanta constância. E com a utilização dessas ferramentas, dessas mídias, as casas espíritas que começaram a fazer esse trabalho, para atrair a atenção de pessoas que talvez não frequentassem a casa, ou que não conhecessem a casa, né? Engraçado porque, na conversa com ele, a gente chegou à conclusão de que, antes da pandemia, nós só tínhamos uma página, né? O Humberto Campos só tinha uma página. E agora, com o estudo que a gente vem realizando via Skype, né? E a transmissão das palestras, tanto no Facebook e agora no YouTube, porque a gente está com um canal no YouTube também
para disponibilizar essas palestras, foi criado o Instagram, e aí a gente começou a atingir um grupo que antes não conhecia a casa, e mesmo morando muito próximo. Eu sei que a Humberto Campos ainda, como tantas outras casas, estava até um tempo atrás com as suas portas fechadas. A gente iniciou lentamente, né, paulatinamente, as reuniões presenciais com um número reduzido, tomando todos os cuidados e precauções, e ainda assim estamos transmitindo esse estudo no Skype para os membros da casa, mas a casa está abrindo as frentes, porque a gente sente a necessidade de se aproximar, de estar envolvido nesse ambiente. Nos afastou fisicamente da casa, mas um ponto positivo é que, pelo fato de não estar presente na casa, nós não deixamos de estudar. Segunda, quarta e sexta, nós continuamos fazendo o estudo sistematizado, estudando o Evangelho, o Livro dos Médios e o Livro dos Espíritos. Voltando aqui para o tema do Examinemos a Nós Mesmos, que eu acabei indo embora aqui na divagação, e eu parei uma lição de um livro maravilhoso, é uma mensagem, uma lição de André Luiz, do livro Opinião Espírita, psicografado por Francisco Cândido Xavier e Valdo Vieira, ditado por Emmanuel e André Luiz, que tem por título Examinemos a Nós Mesmos. Essa lição é de André Luiz, e ela se baseia no estudo do livro Questão 919. E ela diz o seguinte, vocês me perdoem, eu vou ler ela aqui, porque eu acho que ela é muito rica para eu tentar sintetizar. Ela não é longa, não, ela é curta. E ela diz o seguinte, o dever cristão é tornar-se progressivamente melhor. Útil, assim, verificar, de quando em quando, com rigoroso exame pessoal, a nossa verdadeira situação íntima. Espírita que não progride durante 3 anos sucessivos permanece estacionário. André Luiz é radical. Testa para si própria. Estás mais calmo, afável e compreensivo? Ele pergunta. Inquire as tuas relações na experiência doméstica? Conquistaste mais alto clima de paz dentro de casa? Investiga as atividades que repetem no tempo doutrinário. Colaboras com mais euforia na seara do Senhor? Observa-te nas manifestações perante os amigos. Trazes o Evangelho mais vivo nas atitudes? Reflete em tua capacidade de sacrifício. Notas em ti mesmo mais ampla disposição de servir voluntariamente? Pesquisa o próprio desapego. Andas um pouco mais livre, cheio de influência e de posses terrestres? Usas mais intensamente os pronomes nós, nosso e nossa, e menos os determinativos eu, meu e minha? Teus instantes de tristeza ou de cólera surda, às vezes tão conhecidos somente por ti, estão presentemente mais raros? Diminuíram-te os pequenos remorsos ocultos no recesso da alma? Dissipaste antigos desafetos e aversões? Superaste os crônicos de desatenção e negligência? Estudas mais a doutrina que professas? Entendes melhor a função da dor? Ainda cultivas alguma discreta discernência? Auxilia aos necessitados com mais abnegação? Tens orado realmente? Teus ideais evoluíram? Tua fé raciocinada consolidou-se com mais segurança? Tens o verbo mais indulgente, os braços mais largos e as mãos mais abençoadoras? Aí ele dá uma complementada. É alegria no coração. Estás de fato mais alegre e feliz intimamente nestes 3 últimos anos? Tudo caminha, tudo evolui. Confiramos o nosso rendimento individual com Cristo. Sopesa a existência hoje, espontaneamente, em regime de paz, para que te não vejas na obrigação de sopesá-la amanhã sob o impacto da dor. Não te iludas. Um dia que se for, uma cota de responsabilidade, mais um passo rumo à vida espiritual, mais uma oportunidade valorizada ou perdida. Interroga a consciência quanto à utilidade que vens dando ao tempo, à saúde e aos ensejos de fazer o bem que desfrutas na vida diária. Faz isso agora, enquanto te vales do corpo humano, com a possibilidade de reconsiderar diretrizes e desfazer enganos facilmente, pois, quando passares para o lado de cá, muita vez já será mais difícil.
essa é uma lição, meus amigos, desculpe a leitura de André Luiz a respeito da pergunta 919 do Livro dos Espíritos, que trata-se nada mais, nada menos, como o próprio título da lição nos sugere, por conhecimento de si mesmo. Aquela parte das perguntas em que Kardec pergunta sobre qual é o meio prático e mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal. E aí, Santo Agostinho nos responde: um sábio da antiguidade vos disse, conhece-te a ti. Mais para frente, a gente volta nesse ponto, que eu tenho algumas considerações para fazer, em cima de alguns outros que André Luiz nos traz, quando ele nos propõe que nós examinemos a nós mesmos. Eu brinquei na hora em que ele fala sobre o Ita, né? Aquele que conhece a doutrina, que já frequenta uma casa, há 3 anos, ele já tem metas a cumprir, ele já tem algumas responsabilidades. Meu pai gosta de dizer que é improvável, impossível eu acho muito forte, mas ele diz que é improvável que um indivíduo adentrou no estudo e que começou a ler e a observar alguns pontos da doutrina espírita, por uma semana, ele já não é mais o mesmo no que diz respeito à informação absorvida, né? Pensando nas bases da doutrina espírita, na reencarnação, na imortalidade da alma, na mediunidade, e tantos outros conceitos, quando a gente começa a se debruçar nesses pontos, é muito complicado a gente, lá na frente, dizer assim, eu posso não dado prosseguimento, eu posso, de repente, não ou buscar outras alternativas e pensar, não, isso não é para mim, mas eu já não posso afirmar determinadas coisas como assim, eu não sei. Afinal de contas, querendo ou não, nós somos espíritos imortais. Nós temos uma herança divina. Erro. E aí, nesse contexto do momento que a gente está vivendo, esse link com essa ideia de que nós precisamos examinar a nós mesmos, ou o conhecimento, o A autoconhecimento, transmissão está funcionando a gente bem. explorando algumas coisas que a gente vive. Né? No capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem um capítulo chamado Bem-aventurados aflitos, né? E no mundo em que a gente vive, diante das situações que nós vivemos e que nós vemos ao nosso entorno, a gente percebe que as dificuldades elas estão aí. Né? Não é à toa que nós temos dificuldades, que nós vivenciamos determinadas experiências, determinados reveses, que nós não vemos perfeição, ou melhor, nós não vemos uma felicidade absoluta, porque no final das contas estamos num mundo de provas e expiações, né? E na realidade o mundo, ele os espíritos, né, que residem nesse mundo, e nós ainda somos seres imperfeitos. Então, nós almejamos uma fé que nós ainda não conquistamos. E por isso as adversidades, por isso as dificuldades. E no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, sobre bem-aventurados os aflitos, a gente vê a razão pelo qual o Cristo nos aponta essa ideia da bênção para aqueles que são aflitos. Mas, na verdade, no lição Bem e Mal Sofrer, na instruções dos Espíritos, lá na lição 18, eu faço a quem se referia o Cristo quando ele dizia isso: bem-aventurados os aflitos, o reino dos céus lhes pertence. Isso serve para mim, isso serve para todos, isso serve para o Celso, para o Gerson. Na verdade, essa bem-aventurança não está atrelada a quem sofre, a quem vive a aflição. Ela está atrelada a quem lida bem com a dificuldade, a quem lida da melhor forma possível com a adversidade. No mundo de provas e expiações, no mundo em que a gente vive, sofrimento está aí. Todos, de alguma forma, sofrem. Todos têm dificuldades, as adversidades estão aí para todos. Mas aquele fulano ali, aquele rapaz, ele parece que a vida dele é uma maravilha, eu não vejo, não tem problemas. Será? Mesmo que aparentemente, ou até o próprio indivíduo não sinta num determinado momento de existência material, que ele é tão volátil, ele é tão efêmera, num determinado momento da vida, porque existe o jeito, né, pela misericórdia de Deus também, as dificuldades não estão ali o tempo inteiro aqui, em cima da gente. Existem, sim, alguns casos de indivíduos, muitas vezes grandes trabalhadores, grandes missionários, que têm uma vida de muita dificuldade
Mas, de uma forma geral, existem alguns refrigérios. Então, aqueles que aparentemente não vivem uma dificuldade hoje, que garantia eu tenho de que não haverá uma dificuldade daqui para diante? Eu sou imortal, eu já vivi outras existências, eu já experimentei, pensando em leis como a lei de causa e efeito, ação e reação. Se eu examinar a mim mesmo, se eu me conhecer um pouquinho, eu sei que eu não sou santo, eu sei que eu não mereço ainda uma vida de maravilhas, de tranquilidade, de colo, né? Eu preciso passar por experiências, muitas das vezes, criadas por mim mesmo em outras existências, e preciso passar bem, para que eu possa realmente me tornar um bem-aventurado. Porque no mundo de provas e expiações, eu repito, todos vão sofrer, todos passam por dificuldade. Agora, o que vai determinar essa bem-aventurança está atrelado a essa ideia do bem e mal sofrer. Bem e mal sofrer, Jonas? Sim, é possível, meus amigos. É possível. Na verdade, a dor, ela é consequência. A dor física, né? A tristeza vai acontecer. Mas o ele está atrelado à forma como eu lido com a dor, com a dificuldade, com a ação e reação, né? Tem várias leis, eu já citei aqui a lei de sociedade, eu falei da lei de causa e tudo. Nós tem a lei de liberdade, né? Nós temos liberdade, nós temos livre-arbítrio, nós o tempo inteiro podemos fazer escolhas. Mas atrelado a essa lei, que ela existe, essa liberdade de escolha, ela existe até o momento em que eu me posiciono, até o momento que eu efetivamente escolha. Depois que eu falei, depois que eu agi, vem a ação, vem a consequência. E eu preciso entender melhor as consequências das minhas atitudes. Atitudes, muitas das vezes, lembradas, não feitas hoje, mas passando por alguns conceitos da doutrina, entendendo que eu sou um ser eterno, eu sou um ser imortal, que já vivi tantas outras existências e viverei muitas outras, eu já tenho uma bagagem, eu já trago comigo uma malinha, né? E nessa malinha, algumas coisas, algumas cobranças que terão que ser pagas. E muitas das dificuldades que nós vivemos hoje são essas dívidas passadas. E a forma como a gente lida com isso é que vai determinar que nós vamos candidatar a ser bem-aventurados pelas aflições que nós vivenciamos. Então, pensemos a esse respeito. Tem uma lição, um pouco antes, a lição 12, que tem por título Motivos de Resignação, né? E aí tem uma parte lá que fala, né, que bem-aventurados aflitos, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que é decente a bem dizer do sofrimento como o prelúdio da cura. O resignar-se, o aceitar, não é não é se sentir um coitadinho, deitar e desencarnar, não é isso. Mas o aceitar as situações, entender que existem algumas dificuldades e que, na verdade, nós não somos isentos de vivenciar essas dificuldades, o caminho é um prelúdio, um princípio para essa cura, para sanar essa dificuldade. Meu pai normalmente, eu lembro de uma das situações, em algumas situações de dificuldade, de problema, em que eu acabava levando para ele alguma coisa que me parecia difícil de resolver, ou que parecia que não tinha solução. Ele dizia assim: problema que não tem solução, solucionado está. O que entender por isso, Jonatas? Existem coisas que a gente consegue resolver. Problemas de matemática do João pegar, se for dado, se tiver essa base, ele vai conseguir pegar e resolver. Fazer um bolo, olhando o problema da farinha de trigo, do açúcar, da manteiga, né? E usando o entendimento, usando a inteligência e o conhecimento para pegar e transformar aquilo num bolo, ele vai conseguir fazer. Mas existem determinadas situações, determinadas dificuldades que surgem, ou problemas, que a gente olha e percebe que a solução não depende de ti. A gente teima em tentar resolver coisas que não dependem da gente. A gente fica o tempo inteiro tentando corrigir o outro, tentando melhorar o outro, tentando fazer com que o outro veja a vida ou veja as coisas do meu ponto de vista. Mas nós não temos essa condição, nós não temos essa capacidade. Então nós precisamos entender que somos todos indivíduos, individualidades, espíritos imortais, cada um com a sua bagagem, com o seu tempo de encarnações, com as suas experiências, que tem, assim como eu, os mesmos direitos de fazer escolhas e de cometer, ou
acertos. Nós precisamos entender isso e perceber que, como meu pai diz, problemas que não têm solução, ele já está solucionado. Não depende de mim. O que cabe a mim? Conformar-me, resignar-me com a ação. É pegar, é aquele pai que não pode viver pelo filho, por mais amor que ele tenha, o pai ou a mãe, né? Ou irmão, o que quer que seja, mas pegar ali, ó, aceitar, entender, respeitar as tomadas de decisão, mas dizer para ele, ó, eu penso dessa forma, eu faço dessa forma, ter a sua vida e respeitar as tomadas de decisão do outro, mas estar ali disponível, se for, para apoiar o companheiro. No final das contas, em cima das diferenças e por causa dessas e por vivermos em sociedade que a gente vai se lapidando, porque nós somos pedras brutas que precisamos desse choque, desse atrito entre nós indivíduos. E quando eu digo atrito, não estou falando de briga, né? Mas é a minha individualidade diante da individualidade do Celso, diante da individualidade do Gerson, do Marco, e por aí vai, mas respeitando um ao outro. E se tiver que cobrar, que cobre de si. Se avaliar ou julgar, que julgue a si mesmo. E aí a gente volta de novo para o tema central. Examine a si mesmo, julgue a si mesmo, cobre, avalie a si mesmo. Não espere, não cobre, não espere mudança, não exija mudança no outro que você não está praticando em você mesmo. Nós não temos o direito de esperar no outro, de cobrar do outro essa mudança. Lá, dando sequência aqui ainda no capítulo do Evangelho, Bem-aventurados os aflitos, tem uma lição, eu acabei falando sobre isso no início, que é a lição 20, chamada A Felicidade Não É Deste Mundo. E isso reforça essa turbulência, a realidade em que a gente vive. Realidade essa, nesse momento agora de pandemia, mas que já vivenciou, né? Como se a gente pegar os livros de história, procurar lá na internet, diversos outros momentos em que o mundo esteve em efervescência. Este mundo, eu acredito que isso, de mundo de prova e expiação, qualquer outro mundo também que estivesse em transformação, de espíritos ainda imperfeitos que precisam lapidar-se, moldar-se, né, reformar-se intimamente. O resto progressa mais uma lei divina, e isso acaba gerando esse movimento. A gente se maltrata, a gente se cobra, a gente sofre porque a gente quer ver um mundo perfeito, onde a gente tem espíritos perfeitos. O mundo, na verdade, ele é um composto, é um conjunto dos indivíduos que compõem este mundo. E nós ainda somos imperfeitos, nós ainda somos espíritos falhos, nós ainda temos os nossos deslizes. Então a gente precisa entender que nós ainda não podemos viver no ano de 2020 esperando que de uma hora para outra eu vá dormir hoje, terça e amanhã acorde e seja um mundo feliz. Não é possível que isso aconteça. Nós ainda não produzimos essa, né? Porque individualmente, dentro do meu eu interior, eu ainda não encontro essa felicidade. Eu ainda tenho os meus conflitos, eu ainda tenho as minhas dificuldades. Então a gente precisa entender e perceber isso. Mas como eu falei lá atrás também, existem os refrigérantes. Deus é misericordioso, né? Nós temos hoje a vida. Nós estamos encarnados, nós temos a tecnologia para poder estudar, para poder estarmos aqui reunidos, para podermos comemorar os 52 de Madalena. Nossa família, né? Existem tantas coisas a observar, e aí eu volto para aquele papo de evangelização infantil, que realmente dá um gostinho bom. Tipo, aconteceu isso no domingo, conversando com a minha esposa, indo para o céu, porque, apesar da pandemia, a gente ainda vive essa coisa da rotina, né, do isolamento social, a gente ainda vive essa coisa da rotina, de segunda a sexta, dia de semana, sábado, domingo e final de semana. E aí a gente, de repente, a gente muda um pouco a velocidade, nossa, no final de semana. E aí quando a gente para e olha para o céu, é quando a gente para e olha, é a hora que a gente para e olha para as plantas, olha a perfeição de Deus no trabalhar da formiga, e a gente vê tantas coisas pequenas que reforçam a grandiosidade do Pai, a misericórdia divina, a perfeição de Deus e das suas leis. E aí a gente tem aquele momento de que, a gente não vive no mundo, a gente vive no mundo de provas e expiações, a gente sabe que a felicidade ainda não é desse mundo, mas por misericórdia divina existem aquelas pílulas, né,
de alegria, aquelas pílulas de satisfação, esse mesmo que eu trago um tema de reflexão num evento tão importante, numa casa espírita, completando 52 anos de existência, aberta aí há anos, trabalhando intensamente, ininterruptamente. A gente vê motivos para a gente agradecer. Voltando ao ponto, e já me acelerando um pouco mais aqui, eu passar rápido, tem uma parte no livro A Gênese, do capítulo 18, na parte das predições, que fala sobre são chegados os tempos, né? E penso muito nessa parte do capítulo 18 do livro A Gênese, porque a gente exatamente está vivendo esses tempos de movimento, de mudança, né? É como aquela ideia de que para você arrumar uma casa, você precisa tirar o lugar, né? Você levanta a poeira que fica ali, ela só vai ser retirada se você tirar o sofá da frente, se você movimentar as cadeiras, tirar a mesa, puxa para cá, puxa o rec para lá. Isso faz uma bagunça, né? No meio de mutirão de limpeza ali, você às vezes, no meio dele, você pensa assim, meu Deus do céu, por que eu fui mexer nisso? Caramba, e você vê tanta poeira, tanta coisa, você vai arrumar um armário, mas essa movimentação, essa confusão aparente, ela existe depois você tem a organização. O que a gente vive hoje, num mundo de populações, né? Não é no Rio de Janeiro, não é no Brasil, é no mundo, essa turbulência toda, em meio a essa pandemia também, nada mais é do que isso. Tudo que existe nesse mundo está submetido à lei do progresso. O progresso, ele é inevitável. Então, na verdade, nós passamos por um momento de transição. O planeta Terra não dá para precisar, não dá para afirmar, né, quando vai ser, se é a geração, se é para a geração dos meus sobrinhos. A gente vai ver efetivamente o marco zero, né, entre Terra, mundo de provas e expiações, e ali o ponto de mundo de regeneração. Não dá para precisar aí, mas é fato que a gente está vivenciando essa transformação, a gente está vivendo esse momento de mundo, de mudança no mundo, né? Tem um trechinho que eu peguei do livro da Gênese dessa lição, que fala: hoje não são mais as entranhas do planeta que se agitam, são as da humanidade. É dito lá no livro. E aí, porque, na verdade, esses conflitos, eles não gerarem comoção. Tudo que a gente vê, o que faz os mais antigos, né, como minha avó dizia, na minha época de criança, o mundo era melhor. A gente podia dormir de janela aberta, a gente podia dormir de porta aberta, não tinha problema, não acontecia nada. E aí a gente gosta de brincar, eu gostava de brincar com ela, mas também, vó, o que o vizinho ia roubar? A transmissão está funcionando bem. Era dormir no chão, então não tinha ventilador, não tinha ar-condicionado, tinha que dormir aberto, senão você morria de calor. Então, no final das contas, será que era melhor mesmo? Será que naquela colocasse lá uma TV de plasma, alguém não ia ficar de olho? Então, que a gente fuja dessas comparações, dessas ideias de que vivenciamos hoje um momento de derrocada, de terra arrasada. Não, gente. Espíritas que somos, ou simpatizantes dos conceitos espiritualistas, que acreditam nas leis de Deus, que acreditam na lei da evolução, nós não podemos compactuar com essa ideia de que as coisas estão piorando. É um momento realmente turbulento, mas são essas mudanças. Nós sabemos a questão dos fluidos, das energias, nós sabemos que cada um de nós temos mentores espirituais, nós sabemos que a casa espírita ela tem a casa espírita não, qualquer templo religioso tem os seus guias, tem os seus mentores religiosos, as ruas, os bairros. Existem espíritos protetores de nós, mas também espíritos como nós ainda na contramão do bem, e não queremos essa mudança, não queremos ver essa melhora. Então, é um momento realmente de sacudida. E nós precisamos colaborar. Nós precisamos colaborar na emissão de pensamentos, na distribuição das nossas energias. Nós precisamos sintonizar com quem realmente pode nos auxiliar a colaborar para que esse progresso, essa transição, seja menos complicada. Eu falei lá atrás que não dá para afirmar que nós veremos essa transição, eu, Jonatas,
com 40 anos de idade, eu vou ver, eu vou vivenciar a experiência do mundo sair do mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração. Eu não acredito. E mesmo a conduta que eu venho tendo, eu não sei se eu garanto meu passaporte para tal. Pensando que sou imortal, o trabalho que eu tenho que fazer, o trabalho que nós precisamos fazer, é nos capacitar e fazer o máximo possível para que numa próxima encarnação, caso a gente possa retornar, caso a gente possa, que nós reencarnaremos novamente, que eu me candidate e tenha condições de retornar para o mundo regenerado. Porque se eu continuar caminhando e tropeçando e vivenciando ainda as minhas pequenezas, eu vou voltar, eu vou ir, ou melhor, eu irei, para o mundo ainda ali, ó, nas condições em que eu me encontro. Então, pensemos a esse respeito. Já próximo do fim, esse é o grande lance, precisa ter exceção. Não é terra arrasada, né? Outro sinal característico, né, se são chegados os tempos, sinais dos tempos, é que no momento que a gente se encontra, né, na reação que se opera no sentido das ideias espiritualistas e, consequentemente, na repulsão instintiva que se manifesta contra as ideias materialistas. É um ponto importante. Independente do religioso, meus amigos, as religiões, os religiosos, melhor dizendo, eles não têm que combater de outra casa, de outra crença, de outra filosofia religiosa, não. Nós precisamos combater a ideia do realismo. E nós precisamos combater a ideia, não é no vizinho, não. Afinal de contas, estou falando sobre examinar a si mesmo. Nós precisamos combater o materialismo em nós mesmos. Ah, mas como pode? Você é espírita e é materialista, meus amigos? Nós, se analisar bem, muitas vezes, nos nossos atos, nós nos diferenciamos dos conceitos que a gente defende, das ideias que a gente comunga, que a gente estuda. Como assim? Numa situação na rua, estou dirigindo meu carro, vem alguém e me pede o carro emprestado. Alguém que eu não conheço, chegou na minha... Ei, me empresta seu carro. Muitas das vezes, pelo desequilíbrio, eu coloco o carro acima da minha existência encarnada. Ou não é verdade? Estou lá dirigindo uma outra situação, um ônibus me fechou. Um ônibus me fechou, não. Um ônibus me fechou. Eu saio do carro, vou lá tirar satisfação com o motorista, porque ninguém pode fazer uma coisa dessas comigo. E aí, chega alguém, também equivocado, fazendo escolhas equivocadas, tanto como eu, saca uma arma, me dá um tiro, eu desencarno. Ah, por que eu desencarnei? Porque eu fui tirar a satisfação, porque o ônibus me fechou. Será que eu, de repente, não estou ponderando de forma errada? Será que eu cumpri com a minha missão na Terra? Eu fiz o que devia fazer? Eu fiz o que eu aprendi desde a evangelização infantil, estudando no estudo do Evangelho, livros espíritos. Então, são coisas, preocupações que a gente precisa ter. E aí, meus irmãos, já perto do fim, voltando à ideia do examinemos a nós mesmos, que foi embasado na pergunta 919 do Livro dos Espíritos, né? Quando aquela pergunta que eu li para você, o meio mais prático, ou melhor, qual é o meio prático e mais eficaz para nesta vida e resistir ao arrastamento do mal, em que Santo Agostinho responde, um sábio da antiguidade nos disse, conhece a ti mesmo? O sábio da antiguidade era Sócrates, né? Que muito antes do Cristo já acreditava na imortalidade da alma, já apostava na autoavaliação, na reflexão, na introspecção, mas não introspecção do tímido, daquele que não se mistura, não. Na questão do conhecer você, entender você, avaliar os seus desejos, seus anseios, seus sentimentos, e tentar, a partir dessa autoavaliação, ser a melhor versão de mundo que te cerca. E aí é interessante que no item 919A, Kardec reforça ali, né? Ainda insistindo, Kardec sempre foi de fazer essas perguntas. Né? Tinha uma pergunta, Jonatas Leio, acho que já foi respondido. Não, Santo Agostinho respondeu. Não sabe disso, conhece de mim, acabou, foi a minha casa. Kardec não. Kardec fala, concebendo
sabedoria dessa máxima, mas a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio de se conseguir? E aí Santo Agostinho responde, fazer o que eu faço. Caramba, eu acho isso interessantíssimo, porque Santo Agostinho já estava desencarnado, né? Ele já era um espírito liberto do corpo físico, numa reunião mediúnica, respondendo a Kardec, a todos os pesquisadores que ali estavam, né, na concepção do Livro dos Espíritos e de outras obras mais, ele fala, fazei o que eu fazia, eu mesmo, da minha vida sobre a Terra. Isso da época que estava encarnado. Eu acho isso fabuloso, né? Tipo, Santo Agostinho, gente da gente, né? Dizendo, ó, eu vivenciei isso que vocês vivem hoje. Ele diz, ao fim da jornada, interrogava minha consciência, revia o que havia feito, me perguntava se não tinha faltado algum dever, se ninguém que se lamentar de mim. Gente, olha isso. Aí eu pergunto, meus irmãos, ou melhor, pergunto a vocês, não, desculpe. Ainda mais no momento em que a gente faz aqui um bate-papo virtual, se bem que me pergunta depois, mas não sou eu que vou perguntar para vocês, né? Se eu perguntar para mim mesmo, e aí façamos porque a proposta é autorreflexão, avaliemos. Eu vou falar de mim, eu me conheço um pouquinho, eu tenho que trabalhar em cima de mim. Então, se eu perguntar a mim mesmo, se Deus me chamar neste momento, tudo bem, um pouquinho depois da live, né, gente? Não posso deixar vocês aqui na mão nesse exato momento. Mas daqui a alguns minutos, se Deus me convidar, me chamar, né, se chegar o meu momento, se eu tiver que retornar ao mundo espiritual, eu teria o que temer diante do Pai? É uma grande questão, né? Uma grande pergunta em cima do pouco que eu conheço de mim mesmo. Por que eu entendo, por que eu sei, sabendo que eu sou um ser imortal, conhecido ruim de hoje, não como eu não fui na última existência, mas baseado no conhecimento, ou pouco de conhecimento é até covardia, mas baseado no que eu já li, no que eu já escutei, no que eu já assisti, eu estou colocando em prática. E aí eu pergunto a vocês, como é que eu lidaria se eu tivesse que retornar ao mundo espiritual agora? Né? No final das contas, o conhecimento de si mesmo, o avaliar a si mesmo, é a grande chave para o nosso progresso de vida, para nós lidarmos com as adversidades, para nós lidarmos com no mundo de provas e expiações do que faz parte. E somos responsáveis. Eu preciso rever os meus conceitos. Eu preciso rever a minha postura. Mais à frente, até é feita a consideração de Santo Agostinho a esse respeito do tipo, Kardec perguntou, né, como é que a gente pode ser eficaz e melhorar a nossa postura e viver melhor? Ele fala do conhecer a si mesmo, Santo Agostinho. Depois Kardec fala, a gente entende o que o senhor disse, mas coloque isso em prática. Santo Agostinho vem e disserta sobre a experiência que ele tinha consigo, né? A reflexão que ele fazia ao deitar, colocar a cabeça no travesseiro. A gente já subentende que tem que fazer isso também. A nossa cabecinha no travesseiro, ao dormir, e pensar sobre o nosso dia, como foi nossa conduta, sobre como a gente se comportou, o que a gente pode melhorar para o dia seguinte. Mas aí existem aqueles, às vezes, que insistem e dizem assim, tá bom, mas e se ainda assim eu ainda tiver dúvida das minhas ações, das minhas palavras, posso praticar e tentar ser melhor? E aí o próprio Santo Agostinho nos recomenda que reflitamos sobre isso, que reflitemos sobre o que nos incomoda, sobre o que nos aflige. Nós temos a percepção, nós temos a real noção do que nos incomoda e do que nos agrada. E se eu sei exatamente quando alguém me faz mal, eu sei o efeito de alguém, o efeito que eu produzo em alguém. Então, na verdade, não podemos usar por desculpa que a gente não sabe, que eu sou assim. Eu estou há 40 anos, eu sou 40 anos. Marcos, você me conhece há 40 anos, não que seja o caso, mas é um exemplo. Marcos, você me conhece há 40 anos. Celso, eu sempre fui assim. É o meu jeito. Mas vocês conseguem imaginar diversos indivíduos, espíritos, né? Encarnados, desencarnados, cada um no seu jeitinho, cada um com a sua estrada, a sua caminhada, não sei exatamente do jeito que é. Rapaz, vai demorar para a Terra se tornar um mundo de regeneração. Então, a gente precisa ter
esse senso mais crítico de que nós precisamos reformular, nós precisamos rever nossos conceitos, nós precisamos não fazer ao outro que nós não queremos que seja feito. E aí, próximo de fechar, já, na realidade, para encerrar, o tempo aqui já está apertando, o cronômetro está acabando, eu vou ler aqui uma passagem não, um trechinho, uma notinha fabulosa ao final, né, da história do Agostinho, que diz: muitas faltas que cometemos despercebidas para nós. Isso já é uma notinha, né, de Kardec. Se, com efeito, seguindo o conselho de Santo Agostinho, pegássemos mais frequentemente nossa consciência, veríamos quantas vezes falimos sem o perceber, por falta de percrustar a natureza e o móvel de nossos atos. A forma interrogativa tem alguma coisa de mais precisa do que uma máxima. Frequentemente, não aplicamos mesmos. Ela exige respostas categóricas por sim, não, que não deixam alternativa. São igualmente argumentos pessoais e, pela soma das respostas, podemos calcular a soma do mal que está em nós. Nós precisamos ser suaves, mansos, dóceis, compreensivos com o outro. Conosco, não estou falando de autoflagelação, autopunição, carrasco, mas precisamos ser rígidos no mundo. Não com aquele que eu acho que está errando. Eu preciso ser rígido no julgamento meu, dos meus atos. Na nota aqui, em cima do esclarecimento de Santo Agostinho, é recomendado: fazeis perguntas sim, com resposta de sim ou não. O que você falou, se fosse falado para você, ia te chatear? Sim. Então eu sei que eu não posso falar daquele jeito. Atentemos para isso. Examinemos a nós mesmos. Desculpem se de repente eu trouxe um tema, sim, de autorreflexão, mas daquele que parece um puxão para mim mesmo. Mas não, meus amigos. Somente olhando dentro de nós, somente utilizando a autocrítica, não é ser crítico com o outro, não é ser crítico do outro, da vida do outro, do pensamento, da vontade, mas somente sendo autocrítico e revendo e tendo um pouco mais de cuidado no seu proceder, no meu proceder, no caso, é que eu vou alcançar o cronômetro aqui apitou, essa reforma que eu preciso praticar em mim mesmo. Essa é a minha missão. Cada um de nós somos missionários de nós mesmos. Nossa reforma íntima. E agindo dessa forma, cada um cuidando das melhorias que deve aplicar em si mesmo para ser um membro mais positivo, que agregue mais valor à comunidade, mundo, que a gente vai alcançar esse resultado. Muita paz. Agradeço muito pela oportunidade, muita paz a todos. Parabéns ao GEAL. E obrigado. Bom, Jonatas, nós, do GEALMEC, temos que agradecer a você aí por essa mensagem, por essas reflexões, porque foram muito importantes. Na verdade, ali os temas, até a página que eu peguei também, as coisas parecem que acontecem bem para a gente quase que por acaso, né? Se a gente acreditasse em acaso, a gente diria que foi por um acaso da sorte e tal. E na verdade, não foi. São duas coisas que se completam. Ele fala de trabalhadores e tal, e você trouxe essa mensagem com relação a essa autorreflexão, que é um negócio extremamente importante. Na verdade, é a grande chave de tudo mesmo, né? E é muito difícil de fazer. Talvez a gente faz pouco, às vezes é até por receio de ter que encarar uma realidade. Mas a gente precisa, né? Porque senão a gente não vai conseguir realmente estar apto ao mundo de regeneração, ao mundo regenerado até, quem sabe. Então, é realmente muito complicado. Eu costumo dizer que se eu dei alguma impressão de estar bem e tal, esquece. Se eu for, você falou aí agora, se agora for a hora, por favor, muita pressa, escrevam lá, todas as casas, porque vai ser difícil, vai ser complicado, eu sei que vai ser complicado. Mas foi ótimo, a gente te agradece, essa reflexão foi extremamente importante, oportuna, até por conta dos 52 anos mesmo, né,
que a gente vem tentando fazer alguma coisa e tal, e no final a gente começa a ver que tudo aquilo que a gente luta pela divulgação da doutrina e tal, é uma coisa que a divulgação ela passa, né? Ela sai da boca, passa pelos nossos dois ouvidos e tal, entra na mente, entra no coração, porque essa coisa toda é feita para nós. Bom, eu vou chamar o Marcos aqui, porque a gente já começa a partir desse momento a abrir espaço aqui para o pessoal fazer perguntas e tal. A gente deu uma... Ô, Celso, Oi, fala só aí. teve aqui uma colocação do Alfredo Salvador, que ele diz assim: Jonatas, obrigado por exemplificar o materialismo que nos acompanha no trânsito. Temos que ser mais espiritualistas e despojados do ter. Precisamos ser. Viva os ensinamentos de Agostinho. Então, o que é que você poderia assim falar para o Alfredo Salvador? Ô, meu irmão, nós te agradecemos e, na verdade, é o tipo de reflexão e são exemplos cotidianos e, gente, quem nunca, né? Quem nunca experimentou uma situação parecida? Se a gente sai do contexto do trânsito, a gente pensa em outras situações. É o famoso querer estar certo, ou melhor, dar a última palavra. Meu pai, que ele está trabalhando para querer ser feliz, né? Porque normalmente quem quer ter a razão sempre não consegue ser feliz. Muitas das vezes a busca pela felicidade é não brigar por ter razão. Então, eu acho que é o trabalho que a gente precisa fazer. A gente vive no mundo, né, material, nós somos eternos, ou melhor, nós somos imortais, mas vivemos no mundo material. Usufruímos dos recursos, vivemos em meio à matéria, permeados aí à matéria, mas muitas das vezes invertendo o foco, né? A gente se deixando envolver demais pelo cotidiano, pela rotina, pelo cargo, pela função, pela busca, pela aquisição. A gente vê, em meio a todo o momento que a gente está vivendo, pensar em indivíduos, e eu não estou fazendo julgamento de forma alguma, mas pensando em mim mesmo, de repente, vivendo uma vida inteira, trabalhando ali em busca de aquisições materiais para, no final de uma existência, poder usufruir desses recursos e desencarnar ao final, em meio a esse processo, e, de repente, ter falhado com a minha família, com os filhos para aqueles que têm, com a educação religiosa dos mais jovens, com essa reformulação íntima, em buscar ser um indivíduo mais suave no mundo, em abraçar mais os meus, em olhar mais para os meus pais, porque eu vivi uma vida inteira trabalhando a fim de ir lá na frente, quando eu me aposentar, eu desencarno na hora que devia. A grande questão é como é que eu me comportei, qual foi o meu objetivo. No final das contas, quando a gente reencarna, e aí, o Gerson talvez conheça essa frase, desculpa se eu me alongo um pouco, ouvindo a Priscila, filha dele, Não. Numa oportunidade que ela falou lá no Verde Campos, e eu guardei isso para mim. Quando a gente... Bacana, que acabou encaixando para poder mencionar aqui, né? Se a Priscila estiver escutando, um grande abraço. Em que ela disse lá, fechando um bate-papo no Verde Campos, palestra dela, em que a gente se engana quando reencarnou, achando que tinha que trazer o passaporte. A gente não vê o planeta Terra, a gente não está no mundo material a passeio. Não sou turista, não estou turistando aqui, meu passaporte fica passando e passeando. A gente veio com a carteira de trabalho, ou reencarnou pura e simplesmente para trabalhar em prol da nossa reforma íntima. E aí está esse equívoco, né, nosso, muitas vezes, do espírita ou espiritualista, aquele que acredita na imortalidade da alma, que às vezes desvia um pouco o foco e tem atitude de materialista. E quando se comporta como tal. É verdade. O Jonatas, tem você estava falando lá no início, eu me lembrei de um ditado que diz que o mar calmo não faz bom marinheiro. Né? Quando você falava lá sobre bem-aventurado, aquele que tiver em desespero e tal, em sofrimento e tudo mais. E aí, isso casa mesmo, o mar calmo não faz bom marinheiro mesmo? Isso casa para a gente, isso serve para a gente? Eu acho que essas experiências todas é que servem para fazer com que a gente saia mais forte.
Na verdade, Celso, aí é meu ponto de vista, é por isso que a gente reencarna, é por isso que a gente é envolvido num mundo não, perdão, num corpo físico, por isso que a gente lida em meio à matéria, para que a gente possa ser realmente lapidado. Eu usei essa expressão no início, nós somos pedras que precisam ser lapidadas. Tem a ver, eu não vou me lembrar, que se algum dos senhores se recordar, não sei se isso está em alguma pergunta nos Espíritos, mas é o tipo de questionamento que eu já ouvi desde a época de mocidade, em que se falava assim, seria possível nós evoluir o espírito, né, evoluir, sem precisar reencarnar? Não existe essa possibilidade. Para as nossas condições, não existe essa possibilidade. Talvez em esferas mais elevadas, ainda não é. Crises em que não é a matéria pesada que nos anima, talvez, mas eu não tenho nem capacidade para precisar, para dizer como, quando e... Então, nas nossas condições, meu amigo, é preciso lidarmos com a experiência terrena. Na realidade, esse mar revolto que nós vivemos é a consequência do ser revolto que eu sou, e que cada um daqueles que vivem nesse mundo. Então, somente dessa forma, né, nas nossas condições, é que nós temos evoluir. Eu tenho... essa turbulência. Celso, eu posso fazer uma questão aqui, trazer uma perguntinha para o Jonas? Passa 10 aí, se o Jonas não se importar de responder, por mim pode fazer 10. Não, na verdade, eu gostei muito das colocações que o Jonas fez, e também o tema que ele trouxe é muito oportuno por tudo que estamos vivendo hoje, né? De forma planetária, né? E uma das recomendações, Jonas, que é feita, né, de forma generalizada para todas as pessoas em qualquer lugar do planeta que ela esteja, no princípio da pandemia e até hoje também, com esse retorno agora, né, da segunda onda na Europa, fique em casa. Eu ouvi várias vezes isso, e eu aconselhei tantas outras pessoas também, quando tivessem a oportunidade, né, de ficar em casa, que a gente não tem nenhum medicamento, nenhuma vacina até o momento, né? E esse é o único meio que as organizações de saúde encontraram para diminuir, né, o contágio, é ficar em casa. Fazendo uma relação com o tema que você trouxe aqui, examinemos a nós mesmos, né? Ficar em casa não seria a gente voltar-se para si, né? E refletir sobre tudo isso que está acontecendo hoje fora e dentro de cada um de nós? Acho que a gente poderia fazer essa comparação de ficar em casa, voltar para si mesmo e começar a refletir como Santo Agostinho fazia, como você trouxe agora na colocação da pergunta 919. É uma analogia, uma comparação que eu estou fazendo, porque são tantas distrações do mundo, são tantas coisas que nos levam à distração, e ficar em casa, eu vejo como voltar-se a si, sabe? Você fazer uma reflexão íntima, uma investigação, né, de suas atitudes, seus pensamentos, de sua vida em si, né? Eu queria saber se, de repente, esse tipo de raciocínio complementa ou está fora do que você trouxe para a gente até agora. Gerson, eu vou ser sincero, eu não tinha feito essa avaliação até você mencionar, mas eu acho que cabe, eu acho que se encaixa, né? Afinal das contas, eu vou trazer esse tema, a buscar, a ler mais sobre e bater esse papo alguns meses atrás, já na pandemia, na Humberto Campos, e aqui, tornar a falar sobre o assunto com vocês, foi exatamente essa introspecção, esse momento em que eu precisei ficar um pouco mais isolado e que eu senti em mim a violência que tem no mundo também, né? Foi ali que eu comecei a ver o quanto, às vezes, eu sou impaciente, eu tenho que lidar, fiquei mais tempo em casa com a minha esposa, com os meus gatos, e aí continuei em home office, mas você vai vendo também o lado dela, cuidando mais de casa e trabalhando ao mesmo tempo, e uma infinidade de coisas, né? E a gente vê que, sem julgamentos, cada um realmente refletir, analisar e tentar pensar. Como eu falei lá atrás, a conversa que tive com o irmão Aparecido, que falou com a gente na sexta com palestra no Humberto Campos, de ter percebido também que, através dessa pandemia,
nós podemos, mesmo em isolamento presencial ou físico, expandir a ideia da doutrina ou do estudo, através do estudo sistematizado, em reuniões, em mídias digitais. Está fazendo palestras, uma frequência que a gente não fazia quando a gente estava com reuniões presenciais. Eu acho que é um momento, a ideia de reflexão e introspecção, ela tem relação com dar valor a tudo. Porque, pelas contas, uma das maiores, claro, houve a preocupação com a saúde, houve a preocupação com as perdas, perdas de entes queridos, num contexto assim, com os desencarnes, teve as famílias, teve a perda de empregos. A gente entende isso. A gente ainda está vivendo isso no mundo inteiro. É uma questão de saúde, é uma questão de economia, é uma questão de sociedade, é a questão da educação. Estava conversando com os amigos ontem como é que vai ser o escolar das crianças. Que a gente começa, e não é só a gente do Brasil, é o mundo inteiro pensando nos mesmos problemas. Meio que equiparou todo mundo, e mais, a gente começa a dar valor às coisas. Aqueles que têm a oportunidade de ir e vir e não podem. Aqueles que têm ainda pai, mãe encarnado e não visitam. Aqueles que moram de frente para um parquinho, para uma floresta, para uma praia e não curtem a natureza. Sabe? Uma infinidade de coisas que a gente pensa. Para aqueles mais atentos, é o de você, às vezes, também pensar que existem outros iguais a você, vivenciando as mesmas dificuldades. Sabe? O povo na rua, por exemplo, de hospitais, eu estava lembrando, de repente me alongando um pouco, mas eu estava lembrando que, infelizmente, mas para a segurança deles, a gente entende, há 7 meses, começou em março, de abril para cá, abril para outubro, já são 7 meses. Visita o Hospital de Cruz todo primeiro domingo do mês, às 14 horas, realizávamos a visita. A Priscila mesmo, o primo dela também, o Márcio, ia com a gente lá visitar os irmãos. E a gente tem 7 meses que não visitamos irmãozinhos, que estão lá internados já, né, resquício do Hans, que hoje não tem problema nenhum, mas que acabou gerando problemas físicos, eles estão lá internados. Muitas das vezes, a visita que nós fazíamos era a única visita que eles recebiam, porque muitos deles por família. E tem tios, tias, avós que estão lá, sabe? E aí, sim, da gente começar a rever o que realmente importa. A gente refletir nesse isolamento, o que eu posso fazer? Eu não posso ir lá, as minhas preces, as minhas orações, os meus pensamentos. O meu pai comentou, conforme eu falei lá no início, que a Alberto de Campos ela retomou algumas atividades, né? É um público menor, é uma casa pequena, não tem... Então, dá para os cuidados e fazer alguns... E percebeu-se a necessidade de retomar a reunião mediúnica. Ontem, por exemplo, eu espero que ele não se incomode com essa informação que eu vou passar, mas eu acho que é mais gente vibrando positivamente. Uma mensagem que o companheiro desencarnado era que nós orássemos por todos aqueles que retornaram ao mundo espiritual, principalmente no momento que a gente está vivendo, e ainda não perceberam, porque está uma confusão tremenda entre eles e até nós encarnados, né? Porque o volume de espíritos que retornaram ao mundo espiritual de forma avassaladora é absurdo. E a percepção de indivíduos de que retornaram ao mundo espiritual ainda muitas vezes não acontece. Eles estão tentando viver a mesma rotina, procurando, entrando e buscando, entrando em casa, indo para o trabalho, em meio a toda essa confusão. Então, eu espero, falei bastante, eu espero ter, de alguma forma, respondido, sim, que o isolamento ele cabe para a gente começar a olhar para dentro, mas nós somos espíritos e o olhar para nessa introspecção não é ser egoísta, né? É pensar no que importa. Eu acho que essa é a grande questão. Ô, Jonas, eu estava aqui também pensando, né, já que o Humberto de Campos funciona um Alcoólicos Anônimos, né, e a gente pode muito associar também isso que nós conversamos aqui com os 12 passos dos Alcoólicos Anônimos, né, que eles também seguem mais ou menos essa linha. Né? O primeiro ponto principal é você se reconhecer, é você admitir que você ainda não é paciente, admitir que você ainda tem alguns defeitos,
para que você possa, fazendo o inventário, estabelecer metas para que você possa corrigir. Então, a gente tem que estar sempre fazendo esse paralelo, né? E sempre verificando os estudos conosco. A gente tem o hábito, né? Às vezes as pessoas falam assim, fulano tinha que estar assistindo essa palestra. Fulano... Mas a gente esquece que tudo isso tem que estar sendo aplicado na gente. Né? O que nós estamos identificando nessa situação e o que nós precisamos corrigir? De maneira sincera, franca e partir para a atitude, né? O que você diria aí? É interessante essa analogia, esse paralelo que você traçou, Marcos, com o Alcoólicos Anônimos. Eu aproveito até para fazer uma propaganda. Se nas considerações finais me forem permitidas, eu farei uma... A Humberto, há algum tempo, já havia aberto, ou melhor, já é realizado com... Se você sabe, você já esteve lá na casa também. Há alguns anos, Humberto de Campos abre seu espaço para um grupo chamado Novo Horizonte, que há mais de reúne, é um grupo de alcoólicos anônimos. Não é um evento da Humberto de Campos. A Humberto de Campos cede o espaço para que eles realizem suas reuniões todas as quintas-feiras, às 19 horas. E com o boom da pandemia, fechamos a casa toda, né? O próprio também foi parado, mas por questão de necessidade, percepção de necessidade responsáveis, né? Eles viram a necessidade de abrir e retornar a se encontrar, exatamente como você comentou, Marcos, esse entendimento que eles têm de que eles não estão curados, de que eles não resolveram, em definitivo, o problema da dependência do álcool. Então, por isso, eles estavam sentindo a necessidade de retomar este trabalho para novamente, um apoiando o outro, claro, seguindo as recomendações, os cuidados. Então, vale um aviso aqui, que nós, na Rua das Ametizas, Humberto de Campos, temos todas as quintas-feiras, às 19 horas, um grupo de alcoólicos anônimos reunidos lá na casa, no Grupo Novo Horizonte, para poder um apoiar o outro. E eu achei interessante a analogia, eu comecei falando, mas pulei para a propaganda, porque eu acho que aquela proposta, né, do viver, do lutar, do trabalhar fortemente, né, nesse esforço diário e do Alcoólicos Anônimos, vale para todas as dificuldades que nós carregamos em nós. Não é exclusivo do alcoólico anônimo. Viver um dia, eu venci um dia. Isso é meta nossa para qualquer das nossas vicissitudes, das nossas dificuldades. Mais de um dia eu não fui grosseiro, mais um dia eu não fui malcriado com a minha mãe, mais um dia eu não briguei, eu não xinguei meu chefe, mais um dia eu não vibrei negativamente em relação àquele político, o presidente, o governador, o líder da associação de moradores. Então, na verdade, o exercício proposto pelo Alcoólicos, ele tem que valer para nós, que nós tenhamos essa atenção, essa autocrítica, realmente como o Santo Agostinho já propôs. Ele não falou que foi uma vez na vida dele que ele deitou ao travesseiro e refletiu. Era todo santo dia. Mas para chegar no 10º dia, eu preciso passar pelo primeiro. João, você não conseguiu, escorreguei. Zera. Chico, sempre é tempo de recomeçar. Nós somos imortais. Claro, não vou me acomodar, né? Não vou deixa para a próxima encarnação. Não é isso que eu estou dizendo, meus amigos. Mas é também para, nessa autorreflexão, nessa rigidez, a minha conduta, eu também não me crucificar. Né? Porque aí depois eu também passo muito tempo me flagelando ali, sofrendo, em quase depressão. Isso me demora com que eu retome o caminho. Então, tomar o devido cuidado dessa avaliação. Mas a reflexão alcoólicos, ela é perfeita. E que a gente cuide das nossas atitudes diariamente, da nossa mudança, da nossa reforma íntima, diariamente. É fato. Bacana essa comparação, Marcos. Bom, legal. Pelo que eu estou vendo aqui, eu estou vendo das perguntas, então não veio muita pergunta do pessoal, porque o pessoal está mais comemorando aí o aniversário da casa, agradecendo e tal. E está legal porque é o seguinte, a gente teve um problema na nossa transmissão, lá para o canal do Gealme, eu já tinha colocado um aviso, olha, vai todo mundo lá, digita lá, CA, como é que é? CEACL. E vai quer dizer, correu todo mundo lá, tá todo mundo embaixo
da cobertura do A Caminho da Luz. Está muito legal lá, o pessoal tá todo mundo agradecendo de lá, todo mundo gostando e tal, e legal, estou vendo um monte de gente aqui, não só o pessoal do A Caminho da Luz, o pessoal do Jaume que está lá, que participou, que veio fazendo comentário e tal. Legal, muito bom mesmo, bom mesmo. Uma outra coisa que eu queria também observar, né, que o Jonatas falou aí, o nosso melhor momento é o agora, né? É nesse momento que nós estamos, né? Então, tá sempre pensando nisso, né? Ah, eu fiz isso, bom, foi passado, agora o que eu posso fazer hoje? Então, essa proposta tem que ser diária, né? A gente tem que estar sabendo que o nosso melhor momento é agora, nem na próxima encarnação. A próxima encarnação é outra história. Eu tenho que estar fazendo agora. Sem dúvida, sem dúvida. Os recursos, a gente tem que, como a preparação do Celso, que tinha por título oportunidade, a oportunidade tem que ser utilizada, ela tem que ser aproveitada no momento em que ela está ali, na nossa mão, né? O que passou, passou. Tem o seu significado, tem a sua importância, né? As experiências vividas, elas nos moldam um pouco. Hoje, na verdade, é a melhor versão de mim mesmo. Nossa, se eu sou a melhor versão de mim mesmo, eu na minha última existência, né? Mas é para a gente pensar com o que de otimismo? Sim, eu já fui pior. E eu estou fadado. Essa é algo que não tem jeito. Eu estou fadado ao progresso. Todos nós. Tinha uma parte no bate-papo que, pela correria aqui, eu acabei... A gente nem sempre consegue externar tudo que a gente pensa, mas tinha uma parte ali que falava sobre a potencialidade do indivíduo, a potencialidade que o Cristo, há mais de 2000 anos atrás, apostou na gente. Sois deuses. O que eu faço, vós também fazeis e muito mais. Então, nós temos uma potência absurda, porque existe essa herança da divindade. O progresso está aí para isso. Então, como o Marcos comentou, a hora de fazer a diferença é agora. O que eu vivi, passou, vale para me lembrar do que eu não devo repetir, do que foi positivo fazer e replicar. O que vem à frente, bacana, é legal, mas não dá para ficar vivendo o sonho do futuro, se eu colocar as pedrinhas, os tijolinhos, aqui e agora. É a oportunidade que o Celso nos apresentou no início, que nós aproveitemos essa oportunidade que estamos vivendo hoje, não só aqui reunidos, comemorando 52 anos da casa, mas desde o primeiro momento em que entramos na casa Maria Madalena, ou no Alberto de Campos, ou na CEAL. Como é que é o nome mesmo, Marcos? Me deu um branco aqui. É o A Caminho da Luz, né? Centro Espírita A Caminho da Luz. Desculpa, meus amigos. É entender isso. O que eu posso fazer agora? Eu intimamente, e muitos, eu acho que todo mundo, nessas reflexões, nesse pensamento. Hoje, no banho, eu estava pensando no futuro. Mas aí, quando a gente começa a pensar no futuro, dependendo do que você está se baseando para pensar no futuro, é melhor voltar para o presente. O futuro está adiante. O futuro, ele pode acontecer, como eu falei anteriormente, da ideia também de que nem tudo está no meu controle, que não adianta muito pensar 10, 2, 15 anos, 20, 50. Eu preciso pensar aqui e agora. Não é ser nenhum inconsequente que não pensa no dia da manhã, mas é viver a realidade comprometida ao que eu sou hoje, ao porquê que eu existo, porquê que eu fui criado e porquê que eu estou aqui. E o que eu tenho que fazer para ser melhor? Para ser melhor para minha esposa, para ser melhor para os meus pais, para ser melhor para os meus amigos, para ser melhor na minha comunidade, para colaborar mais com a minha casa religiosa, e por aí vai. Jonas, é uma questão interessante também, que é a proposta do Espiritismo, ela não tem uma proposta salvacionista. Ela não vem de fora para dentro. Na verdade, ela surge de dentro para fora. E esse é um complicador, né? Para todos nós que somos espíritas. Eu lembro que, eu já comentei isso aqui algumas vezes, eu lembro que quando eu trabalhava na evangelização, um jovem falou assim, poxa, por que você está me falando disso agora? Eu não quero saber disso agora. Quer dizer, porque incute em cada um de nós uma certa responsabilidade, né? Como você disse lá no início da tua explanação, é que uma semana, 3 anos, é mais que suficiente para que você possa refletir, né?
Então, esse fato de a doutrina espírita não ter uma proposta salvacionista, né, que vem de fora para dentro através da contemplação, de aceitações, né, mas ela vem sim, ela deve surgir de dentro para fora, de dentro de cada um de nós para fora, entendeu? E é muito mais difícil. É por isso que nós não temos um número limitado de reencarnações. Nós vamos reencarnar quantas vezes forem necessárias até que a gente atinja, né, o patamar necessário para que possa dar um salto evolutivo, né? Então, essa proposta da doutrina espírita, realmente, ela traz uma tamanha responsabilidade para cada um de nós, porque ela não acontece, a transformação não acontece de fora para dentro, você aceitando ou aderindo a algum tipo de informação. Ela tem que ter uma proposta transformadora. É por isso que são ditas, né, a bandeira da reforma íntima, né? Então, realmente, e não é um processo rápido, é um processo gradativo de transformação. Diário. Diário, exatamente. E esse momento, realmente, é um momento reflexivo. Mais uma vez, eu falo da importância dessa reflexão que você trouxe para todos nós. E a casa tem 52 anos, já está comemorando o aniversário. Então, quantas pessoas passaram pelo nosso grupo, passaram pela nossa casa, e tiveram a oportunidade de se deparar com essa mensagem transformadora e hoje estão em condições muito melhores. Porque conheceram essa proposta transformadora do Espiritismo. Entendeu? Que leva a cada um de nós à reflexão e à transformação. Eu sou responsável pela minha salvação. Eu sou o único responsável pela minha salvação. Desde que eu possa fazer as melhores opções daquelas que nos foram apresentadas pelos nossos mestres, pelos nossos guias, né? Acima de tudo, por Jesus. É uma colocação que eu acho pertinente nesse momento. Muito pertinente, realmente. E a gente deixa de colocar a tábua de salvação no outro. E não adianta, não necessariamente estar 24 horas dos 365 dias do ano dentro da casa religiosa ali. Ah, mas eu li tudo, eu conheço tudo, 150 anos de espiritismo. Isso não quer dizer muita coisa. Isso que você falou é primordial. Faz lembrar daquela página que o Cristo está andando e um jovem chega para ele e diz assim: mestre, eu quero te seguir. Aí o Cristo diz: mas você quer me seguir? Eu conheço todos os mandamentos. Ele já se colocou, acha que ele está apto para pegar e seguir o Cristo. Aí o Cristo já, com a sua dupla vista, dentro da sua perfeição, o raio-x, ele olha para o jovem sem qualquer tipo de menosprezo, mas ele percebe que aquele jovem ainda não estava maduro o suficiente. Mas ainda assim ele diz, ele faz. Então, deixa tudo, né, que você tem e me segue. Então, na verdade, não foi. Só para, de repente, quem não conhece no detalhe essa passagem, tá bom. Ele não foi, porque... Oi? Que foi, Não, Jonas, eu também, no decorrer da sua explanação, estava lembrando dessa passagem do Moço Rico. E me lembrando da continuação que a Amélia Rodrigues dá através de Chico Xavier, né? Que o Moço Rico, na verdade, ele estava preocupado com a competição que ia ter na semana seguinte, naquelas bigas, né? Em que ele era um dos líderes, ele era um dos, né? Que aquela competição que todas as meninas, ele era o centro das atenções. E aí, no momento em que ele está participando das bigas, né? Em que há um acidente na roda da sua biga e ele cai e o cavalo passa por cima, ele fica pisoteado, aí ele lembra de Jesus. Né? Jesus fala para ele que o reino dos céus não pode esperar, que ele pediu para esperar. Né? Então, quer dizer, aquela semana para ele foi crucial. Ele poderia ter aceitado ali naquele momento. Né? Então, me lembrei muito dessa passagem. O tempo presente em que ele poderia fazer a escolha, né? Porque o livre-arbítrio é a lei divina, a lei de liberdade, a gente é livre para opinar, para escolher. Mas, depois vem a colheita. Então, linkando isso que você disse, a ideia sua também da preocupação nossa, ver o presente da melhor forma possível, como o Gerson falou, buscando com o conhecimento que tem, com os exemplos que tem,
ter melhores escolhas vai determinar realmente o nosso futuro, vai determinar o nosso alcance do objetivo principal, que é retornar ao mundo espiritual melhor do que a gente chegou, né? Sem dúvida nenhuma. Essa reforma íntima é tudo. Aí você falou, Gerson, muito perfeitamente essa ideia da autorreflexão, do examinar a si mesmo. Porque eu não sou capaz de mudar o outro. Eu não consigo fazer o outro mudar de opinião. Eu não consigo fazer minha esposa torcer para o meu time, de coração. Eu não consigo fazer, de repente, aqui um exemplo aleatório. Dependendo do seu time, é melhor você não convencer. Eu não sei qual é. Ou não, aí vai depender. Celso, eu estava dando um exemplo, Celso. Olha isso. Questão da política, a questão não vale a mesma coisa. É complexo a gente querer viver a vida do outro quando a gente não conforma com a nossa própria existência. Esse é o grande equívoco, muitas das vezes, daqueles que tentam fazer os outros caminhos e a gente não está direcionando bem a nossa própria existência. É por isso que, como você mesmo falou, é uma doutrina de reforma íntima. Eu cheguei a comentar rapidamente em algum momento aqui no bate-papo que eu não tenho que ter a ambição de ter a missão do Cristo, a missão de Chico, de Maria Teresa de Calcutá. Eu tenho que me responsabilizar pela missão que eu assumi quando retornei ao mundo material, quando eu implorei na espiritualidade para que eu retornasse. Muitas vezes filho dos meus pais, entendeu? Encontrando a minha companheira, ou lidando com as crianças na evangelização infantil, aquelas criancinhas que aparecem no nosso caminho. É essa missão que a gente tem que abraçar, buscar incansavelmente, porque é assim que a gente vê agora no livro dos Espíritos, Evangelho, que reconhece-se o verdadeiro espírita pela busca incessante em reformar-se, em melhorar-se. Mas é assim mesmo. Gente, com a nossa reformulação, servir de exemplo para outros, pô, legal. Mas a minha missão é me moldar, é me reformar, para colaborar para que esse mundo melhore. É assim que vai funcionar. E aí você fala sobre a evangelização infantil, Gerson, estou com saudades, né? A gente, com uma das atividades, é uma coisa que a gente toma agora. Mas eu me lembro de alguma coisa que eu ouvi há um tempo atrás, do João Luiz, nosso vice-presidente, que foi dirigente da Mocidade por muitos anos, e já na época evangelizando, eu comecei meio que adolescente, no final da adolescência, e eu ouvi uma vez dele uma coisa que me reconfortou nesse trabalho da evangelização infantil. A gente não tem por objetivo enfiar, desculpa a expressão, dentro da cabeça da criança, os ventos, a gente fala de os ensinamentos do Cristo na sua totalidade, entrando no contexto doutrinário, as obras do Pentateuco. Não é essa a missão, se eu posso dizer, desse trabalho de evangelização infantil com crianças carentes que muitas vezes não têm esse contato. Se a gente conseguir fazer com que essas crianças se habituem um pouco mais, nós os pais, que são os reais responsáveis pela educação, mas os pais é um pouco mais, né? Mas pensando na evangelização infantil, se cair dali, dizendo um obrigado, um bom dia, um com licença, um por favor, e ele tornar isso uma rotina na vida dele, a gente já pode pensar que o trabalho da evangelização infantil está sendo bem encaminhado. A gente precisa pensar nisso. E eu vou dizer para vocês, parece que não, mas surte efeito. Surte efeito. Porque eu já tive a experiência de uns bons anos depois encontrar um jovem que passou por mim quando evangelizando e que eu não imaginava. Ele não sei se me viu, eu dentro do ônibus, um homem feito. Então, mas eu estou com 40. Eu comecei a trabalhar com a evangelização infantil. Quem sou eu para evangelizar? Mas eu comecei a trabalhar com a evangelização infantil aos 17 anos, mais ou menos. E aí, nessa passagem de tempo, você já consegue as crianças se tornarem homens feitos. E eu poder ver um rapaz, uma daquelas crianças que era atentada, cedendo lugar para uma senhora dentro do ônibus. Cara, aquilo me deu uma satisfação. Sabe, você poder ver aquele moleque que tanto aprontou. Aqui, minha senhora, lá com uniforme de colégio e tal, a senhora, aquilo me deu uma satisfação, rapaz. Então é isso. Eu acho que é gratificante, né? Bom, quem sou eu para acabar com festa, né? Mas nosso horário está
O horário não nos pertence, né? Já chegou, vamos fazer de conta que não passou muito. E aí agora eu vou ver aqui o seguinte, ó, mas só para terminar, porque na verdade é muita comemoração, mas o Carlos, que é do A Caminho da Luz, é que é o seguinte, ó, fora do auxílio ao outro, não nos libertaremos do eu inclinado ao egoísmo e o orgulho que é causa de muito sofrimento. Sem dúvida. Sem dúvida. Né? E o restante do pessoal só está em festa, agradecendo, parabéns à casa, que a gente agradece todo mundo está gostando da live, a live está excelente, legal. E a gente pôde perceber isso, né, por tudo. O Mauro aqui também disse que o nosso planeta é um hospital escola e o espiritismo tem sido para ele um médico e professor. Para todos nós, né? Sem dúvida. Então tá, nós chegamos aqui ao nosso encerramento. Eu vou agradecer mais uma vez ao Leandro e pedir que ele faça, para encerrar aí, dar as suas considerações finais, o que você deixa de última mensagem para a gente poder encerrar. Sou eu, Celso? Não, para o Jonatas, Mas o Leandro já não foi. Já voltou em tempo. Mais uma vez, o agradecimento a todos vocês, a todos os envolvidos, né? Por terem me convidado. Mais uma vez, eu digo, o palestrante não pôde vir, então ele conseguiu encaixar ali, eu vim de conversador e ter a oportunidade de, mesmo à distância, estar com vocês do Maria Madalena, que é uma casa, assim, no coração, já há algum tempo, sempre tendo uma oportunidade de papo ali, a convite da Cátia, a convite da Priscila. Então, é uma satisfação enorme poder falar com vocês, conversar aqui alguma coisa, alguma ideia, numa data tão festiva, tão importante para a casa. Então, é uma satisfação poder ter participado desse evento. E, se me permitem, só trazer um recadinho, né, aproveitar para fazer uma propaganda, evento que vai acontecer no próximo domingo, na Alberto de Campos. Na verdade, dia 20, que é o próximo domingo, o quarto domingo do mês, é o dia, exatamente, 25 de outubro é o dia em que se comemora o aniversário de nascimento de Campos, que é o patrono da nossa casa. E aí surgiu a ideia de, aproveitando a oportunidade do dia 25 cair num domingo, e em meio a todos esses eventos, essas lives que estão sendo realizadas na casa, da gente fazer o primeiro encontro sobre Humberto de Campos, né? Vai ser virtual, nós às 19 horas temos uma live com o expositor Geraldo Campetti, que é presidente da FEB, né? Coordenador da FEB Editora e apresentador da FEB TV, que irá prestigiar a casa, uma data tão importante para nós, já o patrono da casa, Humberto de Campos, e vai falar sobre Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Então, a gente convida a vocês, a todos vocês, os amigos aqui que confabularam aqui comigo, mas também a todos aqueles, toda a audiência de vocês, né, das duas casas, também alguns da Alberto de estarem nos acompanhando, e marquem na agenda, domingo, 19 horas, a página do Alberto de Campos. Passa para a gente, o Jonatas, como é que se diz? Passa para a gente um linkzinho, coisa assim, pelo WhatsApp. Você tem o meu contato, tem o contato da Priscila. Aí eu passei, eu replico aqui para o Marcos, aqui, eu tenho dois grupos lá do Caminho da Luz, e a gente vai lá participar, com todo prazer. Que bom. Será um prazer ter a audiência numa data tão importante para nós, o patrono da nossa casa. Não é aniversário da casa, que normalmente é em março, mas é um primeiro evento, né, o primeiro encontro do Humberto de Campos, 19 horas, na página da Humberto de Campos no Facebook. Eu vou depois mandar para os contatos que eu tenho o post, né, com a divulgação, mas na hora, no dia, lá um pouco antes, é só procurar no Facebook União Espírita Humberto. E aí vai cair na página, e aí a gente vai estar transmitindo isso. Depois a gente joga isso para o futuro. Nós não estamos tão avançados como vocês de já pegar uma live, uma palestra e colocar ao vivo no YouTube. Então a gente ainda engatinhando, vai para o Facebook e depois é carregado, mandado para lá para o YouTube também. Nosso canal começou essa semana no YouTube.
Muito obrigado, meus amigos. Foi um prazer. Obrigado a você. E essa foi a primeira live que a gente fez. Quem está acostumado aqui é o pessoal lá da Caminho da Luz. A gente também foi a primeira, deu uma derrapada lá no coisa, mas como a gente tinha um apoio da Caminho da Luz, o negócio funcionou, não vai ter problema, não. Foi muita gente para lá, para assistir e tal, e depois a gente vai passar de novo no nosso canal no YouTube já arrumadinho, e vai ser legal. Depois vamos corrigindo os erros e tá assim mesmo. E a gente vai se aprimorando. Nenhum de nós utilizava essa ferramenta, né, comumente. Então, quer dizer, é aquilo que a gente estava falando antes, são os novos tempos, a gente está se adaptando. Então, foi muito legal. Bom, então, eu vou passar também para o Marcos, aqui do Caminho da Luz, que acompanhou a gente, para rapidamente, 30 segundos, fazer as suas considerações finais aí desse nosso evento. Não, nem vai ser bem considerações, vai ser assim, uma coisa para a gente pensar, nós três aqui, da gente fazer uma atividade conjunta, a Caminho da Luz, Maria Madalena e Humberto de Campos. As nossas proximidades físicas são as casas mais próximas da nossa região e também da gente ter essa possibilidade de fazer com essa ferramenta, né? E tenho acompanhado as lives lá do Humberto de Campos, embora aconteça paralelo com a Caminho da Luz, mas depois eu confiro lá para ver, né, assistir. E o Geraldo Campetti, eu tenho até algumas recordações com ele, se eu tivesse a oportunidade de falar com ele, lá no Congresso em 89, eu queria que ele me avivasse algumas coisas, mas um dia a gente ainda vai ter essa oportunidade. Então, um grande abraço a todos, parabéns à Maria Madalena, e a gente está muito feliz de ter colaborado com essa atividade. A gente também. Também estou muito feliz, porque senão... mas está ótimo, está sensacional. Eu não estou triste por isso, não. Pelo contrário, hoje é dia de festa e tudo que acontece tem que acontecer, a gente tem que aproveitar da melhor forma, como a melhor experiência. Eu também então quero aproveitar para agradecer aí, em nome de todo o grupo, de todos os trabalhadores. Eu acredito até que em nome de todos aqueles mesmo que não estão mais com a gente agora na matéria e que eu conheci muito bem, tive o prazer, a oportunidade de conhecer. Alguns até tive a oportunidade de me comunicar, né, mediunicamente falando, o que é uma sensação muito boa, uma emoção muito grande, é uma coisa assim fantástica, comprova para a gente aquilo que a gente já sabe. Então, quer dizer, para mim, um momento também de muita felicidade, muita emoção. Não quero nem falar muito, senão eu acabo até chorando aqui e tal. Mas é realmente um momento muito forte. Mas agradecer a todos. E já vou me despedir daqui, porque eu vou passar a palavra agora para o Leandro, que não vai falar nada a não ser cantar e tocar o violão dele, para fazer uma harmonização legal para a gente no nosso ambiente. E aí depois o Gerson vai fazer a nossa prece final e encerra para a gente, tá bom? Muito obrigado a todos, muito obrigado mais uma vez ao Jonas, obrigado ao Leandro também, que veio aí participar com a gente. Eu não vou nem agradecer ao Gerson, porque o Gerson está soldado junto comigo aqui, então não precisa ter agradecimento. Tá? Mas agradecimento ao Jonas, que trouxe uma palavra fantástica que nós vamos meditar aí no decorrer da semana. Muito obrigado por tudo. Um grande abraço. Leandro, é com você. É isso aí, estou de volta. Estou de volta não, porque eu estava aqui o tempo todo, né? Quero parabenizar aí o irmão Jonathan pela exposição. Queria agradecer também a oportunidade de poder fazer parte deste evento, os 52 anos do GEALME. E é isso. Eu vim para poder terminar fazendo a harmonização para vocês. Vamos lá. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro seu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É
fazer de ti meu ideal. Olho em tudo e sempre encontro a ti. Estás no céu, na terra onde for. Em tudo que me acontece encontro seu amor. Já não se pode mais deixar de crer no seu amor. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. É impossível não crer em ti, é impossível não te encontrar, é impossível não fazer de ti meu ideal. Obrigado, Pai, de infinito amor, bondade e misericórdia, por ter-nos neste momento oportunizado esse momento de confraternização, mas também de muito aprendizado. Obrigado, Mestre amado Jesus, por nos mostrar o caminho que todos nós devemos seguir. Obrigado, Maria de Madalena, por ter sustentado esta casa de amor e luz durante estes 52 anos, e toda a equipe espiritual que te acompanha. E neste momento rogamos, Senhora, que tu possas visitar a cada lar, de cada trabalhador desta casa de amor e luz, levando a fé, a coragem e a confiança de que não cai uma folha da árvore sem que seja pela vontade do Pai. E que todas as dificuldades que todos nós estamos passando neste momento tenham um bendito propósito de transformação, de reflexão, mas sobretudo de melhora e de progresso. Ampara, Senhora, aqueles irmãos que deixaram o corpo físico e neste momento estão entrando no mundo espiritual, que possam ser amparados pelas falanges de amor e luz, e aconselhados e instruídos na condição de que se encontram neste momento. Ampara todos os irmãos da casa de Humberto de Campos, que teus anjos possam visitar o lar de cada um trabalhador desta casa, assim como nossos irmãos do Caminho da Luz. Que assim também, Senhora, os teus anjos possam visitar os lares desses irmãos trabalhadores, fortalecendo, mais uma vez, a fé, a coragem e a confiança para prosseguirmos no caminho do bem. Enfim, Senhora, abençoe hoje e sempre a casa que tu tens amparado durante todo esse tempo. E que possamos prosseguir na nossa jornada de melhora, transformação e progresso. Amparados por Jesus e por ti, Maria de Madalena, hoje e sempre. Graças a Deus. Um grande abraço a todos.